Você já sentiu que algo está fora do lugar nas mensagens que tem ouvido em sua igreja? Já se deparou com sermões que parecem confortar, que tocam na emoção, mas que não confrontam o pecado, não chamam ao arrependimento e não apontam a cruz de Cristo como centro do Evangelho? Se você é um cristão maduro, professor da escola bíblica, líder de ministério ou alguém que leva a fé com seriedade, essa sensação não é apenas um incômodo, é um alerta do Espírito. Neste vídeo, vamos expor um dos problemas mais graves que tem se infiltrado sorrateiramente nos púlpitos das igrejas: a pregação das meias-verdades. Palavras que parecem piedosas, mas que escondem um falso evangelho, moldado para agradar o homem e não para glorificar a Deus. E se você deseja aprender como discernir esses erros, como permanecer firme na verdade, como proteger sua vida espiritual e sua comunidade, então você está no lugar certo. Assista até o final. Vivemos uma realidade paradoxal. Os templos estão lotados, mas os corações, muitas vezes, estão vazios da verdade. As igrejas estão repletas de atividades, eventos, produções e palavras impactantes, mas carecem da centralidade da cruz, da profundidade bíblica e da firmeza doutrinária. O que temos visto é a substituição do evangelho puro por mensagens antropocêntricas, voltadas para o bem-estar emocional, conquistas pessoais e sonhos terrenos. Em vez de ouvirmos sobre o pecado e a necessidade de arrependimento, ouvimos sobre autoestima. Em vez de ouvirmos sobre a cruz de Cristo, ouvimos sobre autorrealização. Em vez do chamado à santidade, somos motivados a viver o nosso propósito. E embora tudo isso soe bonito e atraente, é justamente aí que mora o perigo. O falso evangelho não se apresenta como heresia grotesca, mas como distorção suave da verdade. Paulo já alertava: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Esse tempo chegou, e o problema não está apenas fora da igreja, mas dentro. Nas pregações, nos livros, nas redes sociais e nos conselhos populares disfarçados de sabedoria bíblica. Mas, afinal, o que são essas meias-verdades que tanto enganam? São afirmações que, embora contenham partes da Escritura, são apresentadas de forma fragmentada, fora de contexto e distantes da intenção original do texto sagrado. Um exemplo claro é a afirmação: Deus é amor. Isso é absolutamente verdadeiro, mas quando essa verdade é apresentada de forma isolada, sem a justiça, a santidade e a soberania de Deus, ela se torna um argumento para justificar o pecado, anestesiar a consciência e neutralizar o chamado ao arrependimento. Outro exemplo comum é a frase: você é mais que vencedor, algo que Paulo realmente disse em Romanos 8. Mas essa declaração foi feita no contexto de sofrimento, perseguição e morte por amor a Cristo. Quando retirada desse cenário e usada para promover triunfalismo e prosperidade, ela deixa de edificar e passa a iludir. As meias-verdades funcionam como venenos doces, possuem aparência de piedade, mas negam seu poder. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Alimentam a alma com frases cativantes, mas não sustentam a fé na adversidade. São como pão sem fermento espiritual, parecem alimento, mas não nutrem. Por isso, precisamos restaurar a pregação da palavra inteira, não apenas o que agrada, mas também o que confronta, molda e transforma. Essa diluição da verdade gera efeitos devastadores. Em vez de formar discípulos maduros, gera consumidores religiosos. Em vez de desenvolver convicções profundas, alimenta uma fé superficial, baseada em sentimentos. Quando problemas chegam, quando as orações não são respondidas como esperado, quando a vida com Deus exige renúncia e paciência, esses crentes abandonam a fé, pois foram ensinados que o Evangelho existe para agradá-los, não para transformá-los. Além disso, essa distorção compromete a visão correta sobre o pecado, tornando-o algo subjetivo, emocional e negociável. O inferno é deixado de lado, o juízo é esquecido e a santidade é caricaturada como fanatismo ou religiosidade vazia. O resultado? Igrejas cheias de gente, mas vazias de temor. Cheias de música, mas silenciosas quanto à verdade. Cheias de programas, mas sem frutos dignos de arrependimento. Em Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9, Paulo mostra sua perplexidade com os cristãos que estavam aceitando outro evangelho.
Ele não os acusa apenas de heresia, mas também de omissão. Estavam deixando de pregar o que era essencial. E quando a cruz não é proclamada, quando o sangue de Cristo é apenas mencionado, mas não valorizado, e quando o arrependimento é deixado como uma sugestão opcional, temos o evangelho falsificado, que parece vivo, mas está morto. Diante desse cenário, muitos se perguntam: como identificar esses ensinos distorcidos? A resposta começa com discernimento espiritual e análise bíblica séria. Toda mensagem deve ser filtrada pela Escritura. Pergunte: essa mensagem trata com seriedade o pecado, aponta para o arrependimento, exalta a pessoa e a obra de Cristo, ou coloca o foco no homem e em seus desejos? Está fundamentada na cruz ou nos desejos terrenos? Estimula a obediência à palavra ou apenas motiva com frases genéricas? Em Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos foram elogiados por conferirem nas Escrituras tudo o que ouviam, mesmo que o pregador fosse o próprio apóstolo Paulo. Isso nos ensina que o carisma do pregador não pode substituir a verdade da palavra. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, somos exortados a provar os espíritos, porque nem todo espírito é de Deus. Isso inclui mensagens bem produzidas, falas eloquentes, canções emocionantes e textos devocionais que, embora bonitos, podem estar vazios da verdade. O discernimento espiritual é mais do que desconfiança, é zelo. E o zelo pela verdade é uma evidência de maturidade cristã. Uma das formas mais sorrateiras pelas quais o falso evangelho entra nas igrejas é por meio daquilo que podemos chamar de teologia do conforto. É uma doutrina que enfatiza somente os aspectos agradáveis da fé, bênçãos, prosperidade, estabilidade emocional e realização pessoal. Essa teologia ignora que o Evangelho também inclui sofrimento, renúncia, disciplina, confronto com o pecado e luta contra a carne. Filipenses capítulo 1, versículo 29 declara: a vocês foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. O evangelho bíblico não promete conforto, promete santidade. Mas muitos púlpitos têm medo de perder a audiência ao pregar sobre cruz e arrependimento, e então se rendem a uma mensagem adocicada, mas espiritualmente ineficaz. O resultado é uma geração de crentes que baseia sua fé em experiências emocionais e não em fundamentos bíblicos. Pessoas que dependem de sensações para permanecer firme e que desanimam diante da primeira adversidade. A teologia do conforto evita a cruz, e quem evita a cruz, inevitavelmente se distancia do Cristo verdadeiro. Essa mesma distorção também aparece em forma de autoajuda disfarçada de evangelho. Em vez de proclamarem a salvação pela graça mediante a fé, muitos pregadores ensinam fórmulas de sucesso, técnicas de pensamento positivo e métodos para atrair bênçãos. Tudo isso com versículos tirados de contexto, usados como slogans para reforçar promessas que Deus nunca fez. Frases como declare e conquiste, você nasceu para vencer e o universo conspira a seu favor têm se tornado mais populares que o chamado de Jesus à negação do eu, a cruz e ao serviço humilde. O problema não é apenas a linguagem, é a teologia por trás dela. Esse discurso troca a centralidade da cruz pelo protagonismo humano, gerando culpa quando os resultados não vêm e orgulho quando tudo dá certo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Paulo afirmou: minha pregação não se baseou em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A fé cristã não é uma filosofia motivacional, é um chamado radical à obediência a Deus, mesmo quando isso exige sofrimento e silêncio. Quando trocamos o evangelho por coaching espiritual, não estamos ajudando pessoas, estamos enganando. Outro sintoma dessa diluição doutrinária é o silêncio crescente sobre o inferno. Nos púlpitos modernos, fala-se muito sobre bênçãos, milagres, restauração, mas quase nada sobre condenação eterna, justiça divina e juízo final. O inferno se tornou um tabu, um assunto negativo, evitado para não assustar visitantes. Mas ignorar essa doutrina é ignorar a própria pregação de Cristo. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Em Marcos capítulo 9, versículos 43 ao 48, ele alertou sobre o fogo que nunca se apaga. O silêncio sobre o inferno diminui a gravidade do pecado, tira a urgência da conversão e transforma a salvação em mera melhoria de vida.
Sem inferno, o céu perde valor. Sem juízo, a cruz perde sentido. Sem temor, a graça perde profundidade. Voltar a pregar sobre o inferno é um ato de amor, não de crueldade. É lembrar que há consequências eternas e que somente em Cristo há livramento. Essa omissão do juízo se alia a uma compreensão equivocada da graça. Muitos têm transformado a graça de Deus em uma licença para continuar pecando. Justificam atitudes erradas com frases como Deus conhece meu coração ou ninguém é perfeito, criando uma espiritualidade permissiva e inofensiva. Judas capítulo 1, versículo 4 adverte contra os que transformam a graça de Deus em libertinagem. A graça bíblica perdoa, sim, mas também santifica. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 12 afirma que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Uma graça que não confronta o pecado não é graça, é indulgência disfarçada. E indulgência não salva, apenas engana. Precisamos pregar a graça que perdoa, mas também disciplina, corrige e transforma. Uma graça que produz frutos dignos do arrependimento e que molda o caráter de Cristo em nós. Contudo, ensinar essa verdade exige equilíbrio. Muitos líderes, ao despertarem para essas distorções, tornam-se severos, perdendo a compaixão pastoral. Mas a verdade, quando é anunciada sem amor, pode se tornar pedra de tropeço. Efésios capítulo 4, versículo 15 nos orienta a falar a verdade em amor. Jesus foi firme, mas sempre compassivo. Ele não suavizou a verdade para agradar, mas também não a usou para ferir. Por isso, quando formos corrigir, discipular ou advertir alguém, devemos fazê-lo com humildade, oração e dependência do Espírito Santo. A verdade deve ser proclamada com lágrimas nos olhos e a cruz no coração. O objetivo não é vencer debates, mas ganhar almas. Diante disso tudo, o chamado é urgente. Despertemos. Voltemos ao Evangelho completo. Rejeitemos as meias-verdades, por mais populares que sejam. Recuperemos o temor do Senhor, o poder da cruz e a beleza da santidade. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 ao 5 nos adverte a voltar ao primeiro amor. Isaías capítulo 30, versículos 10 ao 11 denuncia os que pedem mensagens agradáveis, evitando o que é reto. Não sejamos desse grupo. Clamemos pela verdade. Vivamos a verdade. Proclamemos a verdade, mesmo quando ela fere, porque ela é a única que cura. E se você deseja se tornar alguém mais preparado para ensinar, discipular e resistir às sutilezas do engano, eu tenho uma indicação que vai te capacitar com base sólida nas Escrituras. Clique agora no link da descrição e veja como dar o próximo passo na sua caminhada com Deus. Não negligencie esse chamado. A verdade custa caro, mas o engano custa a eternidade. Que você guarde esta palavra com temor e com fé. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe esse vídeo com outros irmãos que também precisam despertar. E me conta aqui nos comentários, você já percebeu essas meias-verdades sendo pregadas ao seu redor? Como você tem reagido a isso? Vamos juntos formar uma geração que ama a verdade, vive a verdade, proclama a verdade. Que Deus te abençoe poderosamente.